Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí estudar um pouquinho mais sobre nossa família, né? Então, Minha Família, o Mundo e Eu, na visão desse livro maravilhoso, né, ditado pelo Espírito Camilo, né, o médium que psicografou foi Raul Teixeira, né? É um livro espírita, mas que traz como base um ensinamento muito profundo e a gente vai discutir ele um pouquinho à luz da visão umbandista. Então vamos lá. O item de hoje é identificação reencarnatória. Vamos ver do que se trata? Vamos lá. O campo da adoção de filhos oculta, por sua vez, incontáveis surpresas que só o conhecimento profundo das divinas leis, em particular a da reencarnação, pode esclarecer devidamente. Enquanto há inumeráveis casos nos quais os pais e os filhos adotivos jamais tenham se visto antes, em outras encarnações, poderemos achar incontáveis outros episódios de adoção em que pais e filhos são velhos amigos do pretérito, antigos amores que se reencontram, ou inimigos de distintas têmperas que, ora, se defrontam para que todos possam dar prosseguimento à conquista da ventura que o Criador lhes reserva. Ocorre o mesmo com os filhos da consanguinidade, devendo todos enfrentar os embates redentores que fatalmente surgirão, né? Podem aí ter inimizades, desafetos, né, complicações na vivência familiar, pode ocorrer de tudo um pouco, uns auxiliando o outro, né? Então a gente deve procurar sempre levar o pensamento, né, e ter aí na mente que é a melhor oportunidade que estamos tendo de nos melhorar, de sermos espíritos melhores, tá? Na grande maioria dos casos, renascem necessitados da adoção, espíritos que se complicaram no lar antigo. Foram filhos cruéis ou indiferentes para com seus genitores, abusadores da família, seres que agrediram ou lançaram à amargura o que deles dependiam. Outros que foram déspotas, né? Pessoas ruins, socialmente falando, que se valeram de suas posições administrativas ou políticas para espezinhar, para submeter ao abandono a muitos aos quais deviam orientação e proteção. E outros mais que foram parricidas ou matricidas, né? Que mataram os próprios pais. É por isso que são encontrados pela humanidade afora os lamentáveis casos em que muitas mães sentem aversão a seus filhos. Logo que se certificam da gravidez, né, elas já estão odiando o filho antes do filho até da barriga crescer, né? Outras que tentam matá-los, né, através do aborto. E algumas vezes acabam até conseguindo, como se vissem neles as criaturas perigosas que no passado agiram contra elas. Não que todo aborto seja isso, porque nada é linear, tá, gente? A gente não deve pensar que do mesmo jeito que acontece de uma forma, vai ser sempre daquele jeito. Não, cada caso é um caso, cada espírito é um ser único. Então, nem tudo que acontece com um vai acontecer com o outro, tá? Quantas são as genitoras que abandonam os filhos e desaparecem na poeira do mundo, como quem foge de um velho conhecido malfeitor? Quantas mães, embora mantenham seus filhos consigo, sentem mórbido prazer em fustigá-los, em maltratá-los, em feri-los, como se exercessem estranho poder de vingança, né? Como se tudo ali fosse naquele momento uma só vingança, né? Tanto a psicologia quanto a psiquiatria terrestres ainda constataram, quando encontrem a realidade do ser espiritual em seus pacientes e sobre elas se debrucem os conjuntos. Não, vou repetir aqui, gente, peraí.
Tanto a psicologia quanto a psiquiatria terrestres ainda constataram, quando encontrem a realidade do ser espiritual em seus pacientes e sobre elas se debrucem, os conjuntos de episódios reencarnatórios que dão suporte a todas as citadas ocorrências, como também as neuroses e psicoses, depois do pós-parto, manifestadas em muitas mulheres e em homens incontáveis. Existem mulheres que depois que dão à luz, né, que o bebê nasce, não gosta nem de olhar na cara do bebê, não suporta ter que amamentar, né? É como se tivesse ali alguém que fosse maltratar, né? Muitas entram em depressão pós-parto, né? E pode sim ser esse processo, né? Ou um outro processo de perturbação espiritual, mas existe uma possibilidade de ser esse processo, de o filho ser um algoz de outra vida, né? De ser um malfeitor de outra vida, tá? Os espíritos que reencarnam no mundo, portadores dessas marcas do pretérito, que os predispõem a diversas orfandades biológica, social, sentimental, etc., trazem em seu âmago as amarguras que deverão sofrer, ainda que sejam bem cuidados pelos pais adotivos, mesmo quando recebam o amor dos que os aconchegaram em seu novo lar. São como cicatrizes que recordam a quem as possui os fatos que propiciaram o seu surgimento. Então, assim, existem filhos adotivos, né, que maltratam os pais, né, que são maus mesmo, são pessoas ruins, que prejudicam, né. Outros querem acabar com os pais e deixar o pai na amargura, a mãe na amargura, né, não deixar com que eles tenham nada, né? Roubam tudo de casa, vendem, principalmente quando estão envolvidos com drogas, né? Então, a gente vai percebendo o quanto de espiritual que tem por trás desses processos, né? Quando muitas vezes os pais adotivos observam em seus filhos do coração essas doloridas cicatrizes, parecendo que nada as consegue superar, quando os veem chorosos, amuados ou rebeldes e inconformados, podem fazer ideia do que lhes sopra no íntimo essas insatisfações. Então, existem alguns processos que são, o espírito, ele já esteve num processo complicado em várias encarnações, naquela família. Então, por misericórdia divina, Deus nosso Pai maior, Ele encaminha esse espírito para uma família que possa estar auxiliando de uma forma melhor, né? Então, tira esse espírito da família, né? Daquele círculo familiar em que ele está sempre reencarnando, né? Leva para uma outra família para que ele tente recomeçar, né? Algumas vezes isso vai ser fácil, outras vezes a rebeldia que o próprio espírito tem vai dificultar esse processo dele. Então ele vai ser um filho adotivo rebelde, né? Vai ser um filho adotivo que não se contenta com nada que tem. Vai ser um filho adotivo que em vários momentos, né, vai desafiar os pais a agir sempre do jeito que quer, né? Assim como também pode acontecer com aqueles que nascem na mesma família. Mas se espiritualmente falando não são da mesma família espiritual, não estão vivendo, está sendo a primeira vez que estão vivenciando um círculo familiar juntos, né? Como se explica, né? Se explica na revolta interna do espírito de outras vidas, quando ele estava lá na outra família, né? E acaba trazendo isso para a nova família. Mas esse casal de pai e mãe, né? Essa pessoa que adotou, ela foi chamada no plano espiritual e falou: olha, você quer receber esse espírito, precisamos de você, você está apto para receber esse espírito, para auxiliá-lo, né? O caso é esse, esse e esse. Alguns aceitam, né? E outros não aceitam, né? Mas aí depois é apresentado o espírito para a pessoa, né? Então isso possivelmente antes que a pessoa venha encarnar, né? Então todo esse processo ele se dá no plano espiritual
de uma forma bem antecedente, bem anterior, né? Para que tudo seja preparado da melhor maneira possível. Eu gosto sempre de dizer que o trabalho espiritual é uma maravilha, né? Porque Deus tem uma forma maravilhosa de zelar por cada um de nós, né? De acordo com aquilo que a gente precisa. Então vamos lá. Resgatam também os pais adotivos quando são ligações do passado culposo dos seus filhos, quando os auxiliaram ou inspiraram nos desmandos cometidos, ou quando tiveram chance de os esclarecer e renovar no ontem infeliz e não o fizeram. Então, pais que dão maus exemplos, que acabam encaminhando os filhos para o caminho errado, né? Ou então, aqueles que em vidas passadas, né? Por exemplo, fizeram parte de uma mesma quadrilha, era um chefe e aquele ali, subordinado a ele, né, vem numa outra vida como um filho dele adotivo, né, para que ele possa fazer da melhor maneira possível naquela encarnação. Então são N possibilidades, não existe uma possibilidade só, tá? A gente tem sempre que se atentar para isso, tá bom? Aplicam seus créditos de amor àqueles pais que, nada obstante seus adotivos difíceis, conseguiram apontar-lhes os caminhos do autoconhecimento, da autoaceitação e dos esforços renovadores, conseguindo que superassem muitos conflitos interiores e marchassem corajosos para a conquista da harmonia perdida, perdoados pela consciência, a fim de reencontrarem um dia os velhos amores que seguem trabalhando por merecer. Quando adotes um filho, faze-o pelo sentimento de cooperação com Deus, ajudando-o a desfazer as sombras da terra, lançando os teus respingos emocionais de amor por onde seguem seus pés dispostos. Nada espere dos filhos que adotes, a não ser que sejam do bem, se superem e que sejam tão felizes quanto permitam suas bagagens, como seria com teus filhos biológicos. E deixaste inspirar pelos celestes mensageiros, deixa-te inspirar-te pelos celestes mensageiros, que te segredarão como deverás agir e o que terás que fazer junto aos corações filiais que adotaste. Um dia eles acenderão achotes de luz e morredoura pelos caminhos que terás que trilhar, no futuro feliz que o amor te está preparando. Então, ame, eduque e não espere nada em troca. Só ame, eduque e não espere nada em troca, né? Porque o amor, né, ele é capaz de curar várias enfermidades espirituais, né? Então, muitas dores são curadas com o amor. Então, ame seus filhos do coração, né? Ame como se você os conhecesse há muito tempo. Faça o bem, né? Mesmo que você não consiga fazer com que eles te ouçam, te entendam o que você está querendo dizer. Ore por eles, que o Pai de infinita misericórdia e infinito amor jamais vai deixar de ouvir suas orações. E no momento oportuno, quando tudo parecer que vai dar tudo certo, é porque vai dar tudo certo mesmo. Então, um dia eles, no plano que é terreno ou no outro, né, no pós-morte, né, no plano espiritual, vão ver o quanto você o amou. Vão ver o quanto que eles devem gratidão a você, né? E você nada cobrou em troca. Então, nesse momento, né, você vai poder estar, quiçá, fazendo resgate deles até mesmo no plano espiritual, quando despertarem, porque se afundarem no mal, né, mais cedo ou mais tarde vão ser despertos, né? E quando perceberem o quanto que errou, o quanto que erraram, vão conseguir entender que precisam fazer melhor da próxima vez.
Algumas vezes, né, é complicado dizer isso aqui, tá? Mas algumas vezes um filho, né, pode ser nem só adotivo, pode ser um filho mesmo consanguíneo, um filho biológico, né? Ele não veio para melhorar naquela existência, mas ele veio para aprender algumas lições que vão auxiliar ele na próxima existência. Porque ele se afundou tanto, mas ele se afundou tanto no mal, que ele não consegue entender com facilidade todo o processo. Então, por misericórdia divina, ele vem numa encarnação para aprender um pouco, às vezes vem numa outra para aprender mais um pouco, até que numa outra encarnação ele já consegue, né, acertar aqueles débitos e já consegue entender divinamente os planos de Deus na vida dele. Então, se seu filho não te compreende, se seu filho não entende você, se você sente falta mais da presença dele do teu lado, ame. Ame, ore por ele, siga a sua vida numa estrada reta, faça o bem sem olhar a quem, porque tudo isso junto um dia vai ser aí para você chuva de bênçãos sobre seu espírito, sobre sua casa, sobre sua família, né? Não importa se nessa vida ou numa outra. Então, o caminho agora pode estar difícil, mas lembre-se, é só um momento e tudo passa. Você está ajudando esse espírito a ser melhor. Se você está plantando semente boa, uma hora ela vai germinar, ela vai crescer e vai trazer muitos frutos. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.